Durante a sessão da Comissão de Agricultura da Câmara, que ouvia o ex-secretário Neri Geller, demitido após a anulação do leilão de arroz de Lula, o deputado tenente-coronel Zucco pediu a instalação de uma CPI que investigue profundamente as operações realizadas pelo governo Lula. O deputado rebateu parlamentares da extrema-esquerda que acusaram os parlamentares gaúchos de oportunismo por pedirem ajuda ao governo federal em meio a uma catástrofe que atinge seu estado. Zucco lembrou que o governo Lula, que se recusou a anistiar dívidas e não concedeu empréstimos a fundo perdido para o estado do Rio Grande do Sul, já perdoou dívidas de outros países governados por seus companheiros. Zucco disse: oportunismo na maior catástrofe climática do Brasil? Eu lembro que este governo já deu dinheiro a fundo perdido a outros países. Lembro que esse ex-presidiário já emprestou recursos a juros fixos para outros países. Eu lembro que o Brasil já perdoou dívidas bilionárias a outros países que tiveram crises humanitárias. E a gente vê empresas, queijo Minas, sorveteria, locação de veículos e máquinas, fabricação de sucos. Tá de sacanagem. E aí o senhor confirma que nós tínhamos arroz. Nós temos arroz. É algo de uma politicagem tamanha. A gente precisa de ajuda. Nós precisamos de recursos. O deputado afirmou: nós não estamos pedindo esmola. O Rio Grande do Sul contribui mais do que recebe. Será que esse governo não entende que não são deputados de oposição, deputados do agro? Zucco acrescentou: aí o senhor vê os produtores gaúchos que dependem dessa compra serem traídos. É algo realmente repugnante. Zucco disse: o Brasil precisa dessa CPI. Ele perguntou sobre as suspeitas que recaem sobre as empresas que venceram o leilão, sobre a disponibilidade de arroz no mercado, sobre a comunicação com os produtores, sobre as empresas de pessoas ligadas ao ex-secretário. O deputado pediu esclarecimentos e disse: o Rio Grande do Sul chora e realmente tem indignação com esse tipo de atitude de um governo que tem um projeto de vingança, não tem um projeto de nação. Pouco depois, quando o deputado Pedro Lupion concluía sua manifestação, levantando dúvidas sobre a conduta do governo nos leilões, houve um tumulto quando um deputado quis rebater aos gritos os questionamentos feitos por Lupion. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A partir do momento que se desequilibra uma cultura, um ciclo, a partir do momento que se desequilibra uma variedade de plantio,
leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 safras para se reorganizar. Por que o plantador de arroz, por que o arrozeiro vai se interessar em plantar arroz para a próxima safra, se ele vai estar quebrado agora com arroz subsidiado que não lhe interessa? E pior, depois de tudo que aconteceu com esse leilão, que está mais do que provado pela própria Conab, que não há necessidade, eles insistem em anunciar que há arroz. Eu tenho 2 questões que eu tenho que falar, aí não é o presidente da FPA falando, aí é o deputado Lupion falando, o produtor rural Lupion falando. Ou alguém está levando, ou alguém tem vantagem muito grande nesse leilão, ou está tudo muito errado. Não há justificativa para que se faça um leilão quando o próprio governo, a própria nota técnica da Conab entende que não há essa necessidade. É uma irresponsabilidade sem tamanho. Eu pedi para minha equipe levantar os números do que é que está vindo, de qual país está vindo, de onde que está vindo, que a gente sabe. Que a gente está falando de arroz que usa defensivo, que a gente já não usa há décadas. A gente está falando de arroz de baixíssima e péssima qualidade. A gente está falando de arroz que brasileiro não consome. Não é o arroz parbolizado, agulhinha que a gente está acostumado a colocar na nossa mesa. É o arroz basmati, arroz bomba, arroz empapado, arroz grosso, que a gente não está acostumado a consumir no Brasil. Não há essa necessidade. A gente sabe que às vezes para melhorar preço precisa misturar arroz importado com arroz brasileiro, que precisa ter efetivamente essa atenção para o mercado, para que o produtor também não seja prejudicado, mas que o consumidor principalmente não pague preço mais caro. Agora, não há a mínima possibilidade da gente conseguir justificar de nenhuma maneira plausível essa possibilidade desse arroz. Fica o link, vamos lá, terminando meu tempo, fica o link. O senhor Silvio Porto, ligado ao PT da Bahia, 12 bilhões de compra de milho lá pelo governo da Bahia, do leilão feito pela Conab, assinado por ele em dezembro. Esse mesmo senhor assina uma nota técnica da necessidade de um leilão de arroz, quando a própria Conab não reconhece, e o exonerado do governo é o Nery Geller, que nem da Conab não é. Que nem da Conab não é. Eu gostaria muito, presidente, de ter a oportunidade. E aí é por isso que eu apoio a CPI que o Zuc propôs, por isso que eu estou pedindo as assinaturas, porque eu quero ter a oportunidade que o ministro Paulo Teixeira e principalmente o senhor Edgar Preto, que é gaúcho, mas de bobo não tem nada, nessa compra de arroz e nessa compra de milho, possa vir explicar aqui por que os funcionários da Conab são levemente afastados com remuneração e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura cai numa situação como essa. Coronel Fernando, o Silvio Porto é gaúcho, viu? Por favor... O Silvio Porto é gaúcho, viu? Eu achei que era baiano. Coronel Fernando. Eu achei que era baiano. Coronel Fernando. Que ele é baiano. Achei que o Silvio Porto era lá da Bahia, porra. Que é isso? Porra. Não, né? Você não pode ficar acusando, levantando aqui. Quem não tá acusando não, deputado. Tá acusando não, tá perguntando. Já que tem debate paralelo, o deputado da Bahia, porque aderiu. O deputado comunista ali interrompendo. Não, aderiu. Olha o deputado comunista ali interrompendo. Um leão da Conab, rapaz. E você é um líder. Vamos, me ajuda. Negócio. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Isso. Olha o comunista ali interrompendo. Qual foi o esquema da Bahia aí? É o deputado do MST. O governo não falou ainda. O deputado do MST está interrompendo. O comunismo. O governo não falou ainda. Deputado que diz que é líder de uma Caveira, me ajuda aí, Caveira. Falou da Bahia. Poxa. Falou da Bahia, ele se dói. Presidente, bom dia. Deputados, por gentileza. Ô, presidente. Por gentileza. Coronel Fernando. Vamos. Presidente, bom dia. Bom dia. Presidente. Filma aqui, ó. Filma aqui. Ministro Fávaro, trabalhe muito para não ter as assinaturas previstas. Porque o senhor vai cair. O senhor vai cair. Não há dúvida, escutando o senhor Nery Geller, não de suspeitas graves. Já não aconteceu na última CPI do MST, que falaram que não tinha dado resultado, mas aprovamos um projeto muito importante que enfraquece esse movimento criminoso? Agora, a CPI do Arrozão, do PT, vai mostrar envolvimentos politiqueiros no momento tão triste do nosso Estado. E eu começo, senhor Nery Geller, respeitando a sua presença, mas nós enxergarmos um Estado, e me preocupa o senhor sendo gaúcho, um Estado que o senhor sabe o que nós estamos passando. O senhor sabe. E a gente vê comentários
de parlamentares de esquerda, dizendo: esqueçam o dinheiro a fundo perdido, esqueçam juros fixos, isso é oportunismo. Oportunismo! Oportunismo na maior catástrofe climática do Brasil. E eu lembro que este governo já deu dinheiro a fundo perdido a outros países. Eu lembro que esse ex-presidiário já emprestou recursos a juros fixos para outros países. Eu lembro que o Brasil já perdoou dívidas bilionárias de outros países que tiveram crises humanitárias. E a gente vê empresas, Queijo Minas, sorveteria, locação de veículos e máquinas, fabricação de sucos. Tá de sacanagem. E aí o senhor confirma, inclusive escutando a Farsul, que nós tínhamos arroz, deputado, nós tínhamos arroz, nós temos arroz. É algo assim, de uma politicagem tamanha. A gente precisa de ajuda. Nós precisamos de recurso. E quando eu falo de recurso, é porque esse dinheiro, nós não estamos pedindo esmola. O senhor mesmo sabe o quanto o Rio Grande do Sul contribui com o dinheiro e recebe menos do que ele contribui. Nós damos mais de 50 bi para receber 13 ou 14. Será que esse governo não entende que não são deputados de oposição, deputados do agro? Tá lá. Como é que o Rio Grande do Sul vai superar esse momento sem ajuda? Aí tu vê uma manchete onde o senhor ministro Rui Costa fala, jogando no colo do Pimentinha, né? Ministro da Casa Civil informou ao colega gaúcho que não há dinheiro para reforma de casas e aluguel social. Mas ele está lá divulgando que vai fazer tudo isso. Aí o senhor vê os gaúchos, os produtores gaúchos, que dependem dessa compra, serem traídos, trabalhando com arroz asiático, que inclusive foi feito pesquisas, poderia ter aí pesticidas, que não podem ser utilizados no nosso país, é algo realmente repugnante. Eu espero, deputado, que realmente toda a boa vontade de Vossa Excelência em vir aqui ser convidado e não convocado, porque nós vamos abrir essa CPI. O Brasil precisa dessa CPI. Como eu falei anteriormente, faltam poucas assinaturas. E o trabalho do presidente da FPA, da Comissão de Agricultura, está muito forte. E eu aviso, governo, faça como fez na CPI do MST. Trabalhe muito, porque essa CPI vai apresentar dados importantíssimos. Eu queria que o senhor respondesse. O senhor não vê nada de suspeito? O senhor não vê nada de suspeito em empresas sem relação com o setor? Muitas delas sem capacidade financeira vencerem um contrato bilionário? Bilionário? Segundo, na última semana, a Conab divulgou o 9º levantamento de safra e as informações confirmaram aquilo que a Farsul e Federarroz já vinham alertando há vários dias. Temos arroz suficiente para abastecer o mercado. Ou seja, a própria Conab, trouxe uma estimativa de safra maior. A pergunta, o senhor acredita que possa ter havido fraude na divulgação do levantamento da safra por parte da Conab, como forma de justificar a realização do leilão, já que falavam especulação, falam bonito pra caramba, especulação. Vem cá, não tem telefone no governo federal que não poderia ligar lá pra Federarroz? O senhor mesmo disse da sua relação, e eu respeito muito o senhor ter essa ligação com o agro, mas falar com a Farsul, que em vários momentos está dizendo que não foi escutada, a própria Federarroz, para sair abrindo leilão de empresas de queijo. Então, queria saber se Vossa Excelência, e também, sei que é delicado, o senhor teria pedido ao Robson que abrisse uma bolsa de mercadorias no Mato Grosso? Acredito que não. E o foco em corretora, essas empresas foram abertas, ou pelo menos algumas delas, um mês antes do anúncio oficial da retomada da política de estoques da Conab. Um mês antes. Deputado, o senhor tinha informação sobre isso? Alguma informação? O senhor conhece algum dos empresários proprietários das empresas que venceram o leilão?
Sabia da relação societária do dono da SR com políticos, como o presidente do PROS e um ex-assessor do deputado petista Chico Valente? O senhor sabia disso? É uma pergunta. Vigilante, desculpa. Então, senhor presidente, eu quero deixar esse 1 minuto que eu tenho ainda para que o deputado Neri tenha um pouco mais de tempo de resposta. Mas essa questão, deputado, eu estou vendo que o senhor realmente foi envolvido, quero acreditar, né, presunção de inocência, num grande problema. Muitos fatos suspeitos. O senhor mesmo falou que não era o caso abrir esse leilão. Deixou claro aqui. Mas eu queria que o senhor esclarecesse o papel do presidente da Conab, o papel do senhor ministro Fávaro, porque, sinceramente, além de ser um desrespeito à sua função, ainda mais sendo gaúcho, o senhor fique sabendo que o Rio Grande do Sul chora e realmente tem indignação com esse tipo de atitude de um governo que tem um projeto de vingança, não tem um projeto de nação. Neri. Deputado Zucco, respondendo de forma bem objetiva, até porque a orientação do presidente Evair, agradeço as suas considerações e a deferência também, a minha obrigação, então, é de forma objetiva responder. Com relação às empresas, eu já coloquei isso com bastante clareza, que qualquer empresa que participar do leilão, não tenho vínculo com nenhuma delas. Qualquer empresa, ela tem 5 dias para apresentar a documentação e fazer, então, o aporte financeiro de 5% sobre o valor da operação. Se isso não acontecer, ela automaticamente é desclassificada. Se nos 90 dias ela fizer a operação e tiver certificação no embarque do produto lá fora, a certificação, o certificado pela Conab, inclusive, ou então empresa eventualmente credenciada pela Conab, faz a certificação, traz a importação. Chegando aqui, o arroz, nesse caso, seria depositado e aí seria, então, checado as embalagens, o volume, se estaria tudo correto. Daí, então, depois de dentro de um armazém da Conab ou credenciada para a Conab, que o recurso seria desembolsado pelo governo, nesse caso pela Conab. Com relação aos levantamentos de safra, deputado Zucco, muito tranquilo, e é importante a gente falar, eu coloquei aqui, inclusive, os indicadores da Conab apresentavam, e os números estão lá, uma evolução da produção. Jamais foi mascarado. Teve lá uma apresentação do crescimento, e são dados da Conab que nós usamos, um crescimento da produção no Centro-Oeste de até 30%, regiões como Matupiba, não me recordo certo, mas cerca de 18%, 20%. Tinha uma projeção de safra no Rio Grande do Sul acima da média também. Isso ainda janeiro e dezembro, quando o arroz estava alto e as projeções da Conab eram nessa linha. E elas se concretizaram, se confirmaram, teve uma evolução da produção nacional. E volto a frisar, o arroz é uma commodity globalizada, o preço é mundial, nós importamos e exportamos, então os estoques mundiais, o preço alto é muito em função dos estoques mundiais estar um pouco abaixo da média. Isso se deu pela migração da soja nos últimos anos para campos de produção de arroz. Então, com relação à Conab, é muito tranquilo, esses são os dados, esses foram os indicadores, a Conab fez esses levantamentos, e a Secretaria de Política Agrícola, para fazer o plano safra, ele se pauta pelos dados da Conab, e realmente são muito confiáveis. Nesse governo, foram muito confiáveis no governo passado, e o histórico, então, da Conab é de bastante segurança com relação a isso. Não tem influência política nos levantamentos de dados, não tem um compliance dentro da Conab bastante rigoroso. Falo isso porque quando lá atrás estava vinculado ao Ministério da Agricultura, eu conhecia bastante isso. Com relação à licitação, com relação à Conab, com relação à licitação, foi um recurso de medida provisória que foi aprovado e que seria para o leilão. Mesmo na nossa opinião,
que seria no máximo 100 mil toneladas, foi para 300 mil toneladas, o que eu acho que foi um equívoco político do governo, que não pode ser atribuído a mim com a minha saída do governo. E aí eu falo isso com todo o carinho, de novo, que eu tenho pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.